Major Beca teve ontem lá com delegados e representantes da polícia, há muito tempo que a gente vem falando. Ontem eu perguntei para o governador, ontem eu fiz uma entrevista com o governador João Dória de São Paulo, como eu tinha feito com o Eduardo Leite de manhã. Eu fiz uma entrevista técnica, como devia ser feita, sobre as prévias do PSDB, era esse o assunto. Não tinha nem o outro motivo que não fosse esse. Então era sobre, especificamente, as prévias do PSDB. Eu sou um cara ético, né? Eu não costumo convidar o cara para um tipo de entrevista e, de repente, mudar para a pauta no meio do caminho, simplesmente por mudar para fazer pegadinha. É por isso que as pessoas continuam dando entrevista para mim, gostando de mim ou não, entendeu? Então, a mesma entrevista que eu fiz na linha com o Eduardo Leite, eu fiz com o governador João Dória. Mas, no final, a gente não podia passar por cima de um dos assuntos que vem sendo discutido dentro do governo do João Dória há muito tempo, dentro do governo do PSDB há muito tempo, que é a atenção à segurança pública e aos representantes da polícia, né? Nos meios políticos, que ganharam uma proporção muito grande nas últimas eleições, mas o policial está sempre em quinto plano. E não é só em São Paulo, mas principalmente em São Paulo, está em quinto plano. O cara se mata por você, o cara entra em briga pesada com gente armada pra caramba do outro lado, com .50, 556, 762, que tem mais do que pirulito que eu falei aqui na mão de criança, né? Ganha um salário que é irrisório e ridículo, se acidenta levando tiros e ainda quando se acidenta ele leva tiros, aí não tem oportunidade de ganhar um salário integral, muitos deles passam fome, heróis que defenderam a sociedade, e outros que morrem mesmo, esse então para receber uma canseira, e quando recebe a viúva e a família ficam a ver navios. Esse é o grande detalhe. Eu fiz as perguntas que devia fazer ao governador João Dória, ele respondeu, não sei se a classe política acreditou, porque ele já prometeu uma vez e não cumpriu, não sei se a classe da polícia acreditou. Inclusive, ele falou que o Meca não era representante dos policiais. O Palombo disse que ele sempre foi, eu confirmei, porque já acompanhei várias operações do Meca. Foi uma não, foram, sei lá, centenas delas, salvando vidas e protegendo a sociedade. Então, se tem quem possa reclamar pela polícia, o Meca é um deles, e o doutor Gustavo, acho que estava lá, acho que é esse o nome dele, não me lembro bem. Enfim, a polícia teve ontem em frente à Band, a gente gravou 3 reportagens que irão ao ar hoje, né? Que ontem teve imprevisto, o Dória no estúdio, a gente não sabia que iria no estúdio, por isso a entrevista foi até maior, era uma entrevista por Skype. Teve também, você vê como é importante a segurança pública, né? O sequestro de uma senhorinha de 77 anos de idade, roubaram da conta dela R$500 mil, e mais do que isso, bateram com coronha de revólver na cabeça dessa senhora. Nós vamos falar desse sequestro ontem. Quem estava lá? A Polícia de São Paulo para defender. Quem estava lá? A Polícia Civil e a Polícia Militar. A Polícia Militar logo cedo entrou com o Guedes do meu programa, dando o sequestro. A gente sabe que quando o bandido sabe que a polícia está atrás com a pressão, ele amolece, porque é covarde, entendeu? E o Nico foi lá e fez o seu trabalho, enquanto o policial civil, a equipe do Nico, com o Severinho, conseguindo prender esses 3 bandidos que já haviam batido na velhinha, surrupiado 500 mil, e iam ficar com ela o dia inteiro tomando mais dinheiro e batendo mais ainda nela e humilhando essa senhora. O Nico até chorou durante a reportagem, mas a Polícia Militar estava desde cedo, quando ela foi sequestrada, cedo que eu digo era meio-dia, ficou 4 horas com momentos de terror na mão de bandido. Então ali ficou provada a importância da polícia, se bem que não precisa provar, mas ficou provado. Meca, bom dia, você esteve em frente à Band ontem, caramba, o cara tá aí ou não tá aí, velho? Todo dia isso aí não dá. Se caiu a ligação, refaz a ligação. Vocês não estão ligados aí que o cara não tá ligado? Todo dia acontece isso aqui, pô. Eu estou fazendo uma abertura aqui. Meca, bom dia, prazer falar com você. O que é que a polícia está reivindicando, como sempre é salário, mas não só isso. Eu já digo há muito tempo que nem na Constituição brasileira as polícias são reconhecidas, nem na Constituição Nacional tem plano de carreira,
tudo que a maioria do cidadão tem, a polícia não tem. Né? E ainda tem aquele rancor do golpe militar, que dizem que não foi golpe, mas foi golpe militar em 64, quando a polícia foi usada. Ainda tem rancor de parte da população, parte da imprensa, em relação principalmente à polícia militar. E por isso o militar que sai para a rua para defender você contra um PCC que está elegendo inclusive políticos todo dia. Né? O cara reclama que tem bancada da bala. Pô, e a bancada do crime, que está sendo eleita e financiada por PCC, Comando Vermelho, e não é de hoje, há muito tempo. Não é? Então eu queria que o Meca expressasse aí o pensamento dele em relação à situação da Polícia de São Paulo. E hoje tem lá as matérias que nós fizemos com o Meca e acho que é o Gustavo, os representantes da polícia, vão todas para o ar hoje no programa Brasil Urgente. Pois não, Meca, bom dia. Bom dia, Datena, bom dia a toda a sua equipe e a todos que estão ligados aí no Manhã Bandeirantes. Datena, ontem nós promovemos o terceiro ato, uma campanha unificada de todas as associações e sindicatos das polícias de São Paulo, da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Penal e da Polícia Técnico-Científica. No estado de São Paulo hoje, Datena, os nossos policiais atravessam uma situação financeira extremamente difícil, extremamente constrangedora, pelos baixos salários que recebe. Para você ter ideia, um soldado da Polícia Militar hoje recebe R$ 3.000 de salário. Para tirar um turno de serviço de pelo menos 14, 16 horas, quando apresenta um flagrante na delegacia, esse horário ultrapassa 20, 22 horas. E no dia de folga, que ele não tem a folga, ele tem que fazer o bico para complementar a renda. Tudo isso daí, Datena, tanto para os policiais militares e civis e todos os policiais de São Paulo, vem trazendo um nível de estresse físico e psicológico extremamente alto. Isso está refletindo no aumento, no índice epidêmico aí de suicídio, policiais com depressão. E, infelizmente, nós não temos por parte do governador do estado de São Paulo, João Dória, que ontem no seu programa fez uma fala extremamente infeliz, novamente em relação aos veteranos das polícias. Esse governador nunca ouviu as nossas pautas, nunca se prestou a ouvir o que nós temos a expor em relação às dificuldades e os problemas dos policiais no estado de São Paulo. Porque eu trabalhei mais de 31 anos na polícia, trabalhando nas ruas, e eu conheço por constatação o sofrimento que os nossos policiais atravessam hoje no estado de São Paulo. E aquela fala ontem no seu programa foi constrangedora e extremamente revoltante a todos os policiais do estado de São Paulo, que hoje, no dia de hoje, estão revoltadíssimos, se manifestando em redes sociais, no WhatsApp. Eu já recebi ligações e várias mensagens com policiais e familiares de policiais muito revoltados com o posicionamento do governador João Dória, que insiste em não respeitar a lei, porque a paridade é garantida pela Lei Federal 13.954 e o mesmo salário que ganha o policial na ativa tem que ganhar o policial veterano, que está na reserva, que prestou mais de 30 anos de serviço, combatendo o crime, trocando tiros nas ruas com criminosos, apresentando flagrantes em plantões e distritos policiais, vendendo a sua folga para o Estado, sem descanso, sem convívio familiar, e hoje tem que ouvir do governador que os aposentados tratam-se de pessoas que não são produtivas. Num outro evento em Taubaté, chegou até chamar de vagabundos os aposentados da Polícia do Estado de São Paulo. Reivindicações principais quais são, Beca? Olha, Datena, eu no início do meu mandato, eu apresentei uma carta aberta, levei até o Palácio dos Bandeirantes, pedindo em 2019 uma recomposição salarial de 24,16%, em 2019. Até o presente momento, eu não tive retorno, não tive resposta alguma do governo
do Estado de São Paulo em relação a esse reajuste. Né, em 2019, ele fez 5% de aumento, algo insignificante e imperceptível no olerite do policial. Né, ele se prestou a querer aumentar pendulicários, que fere, né, a lei da paridade, aumentando o valor de DGEM, que é o Estado, por falta de efetivo, coloca o policial para trabalhar no dia da sua folga, né, fazendo com que o policial não tenha convívio familiar e também não tenha um tempo disponível para recomposição física e psicológica, considerando o desgaste, né, da atividade policial. Então, hoje, as polícias de São Paulo são as polícias mais mal pagas do Brasil, servem no estado mais rico do país, né, o 24º estado mais rico do planeta, prestam o melhor serviço, né, de todos os estados, com toda certeza, porque trabalham sem equipamento, né, viaturas velhas, né, armamentos que não são suficientes para que o policial combata o crime, principalmente facções criminosas. É muito fácil o governador falar que comprou pistola Glock, só que o policial só tem aquela pistola para enfrentar um criminoso que está de fuzil, colete balístico, né, com granada, explosivo. Então, nós temos exemplos de ocorrência de roubo a banco aqui na capital de São Paulo, no bairro da Lapa, onde uma rádio patrulha se deparou com um grupo de criminosos praticando o roubo a banco. Se depararam com o criminoso que estava na contenção, o criminoso abriu fogo contra esses patrulheiros. O cabo Agenor Paraisópolis. tentou desembarcar. Paraisópolis. Teve também em Paraisópolis, quando a viatura parou atrás de bandidos que iam assaltar uma casa. Os caras iam assaltar uma casa com fuzil, desceram com fuzil e não mataram 2 policiais, porque eles se esconderam ali e corajosamente trocaram tiros de pistola na mão, trocaram tiros com bandidos armados de fuzis. Tem essa imagem que correu o mundo. E isso foi há pouco tempo aí. Isso mesmo. E esse exemplo que eu estou te dando é porque eu quero citar o cabo Agenor, que estava na Rádio Patrulha, nessa ocorrência que eles se depararam com esse roubo a banco. O cabo Agenor ainda conseguiu efetuar disparos contra o criminoso, tentando defender a vida dele e do parceiro. Esse criminoso atingiu o cabo Agenor com um tiro de fuzil na cabeça, que o cabo Agenor está afastado até hoje do serviço. Né? E esse marginal, depois de ser preso, que ele fez refém, o local foi cercado, esse criminoso estava com um tiro de .40 da arma do cabo Agenor no colete. Ou seja, está a prova aí de que o armamento que o cabo Agenor utilizava não foi suficiente para cessar a agressão do criminoso. Então, num estudo de caso, os nossos policiais hoje em São Paulo não têm armamento para combater o crime. Ribeirão Preto, quando começou essa história do novo cangaço, tem um áudio de Ribeirão Preto que é uma coisa impressionante. Não havia ainda os BAEPs pelo interior, melhorou um pouco, mas ainda os caras continuam atacando. Mas em Ribeirão Preto, quando começou, teve um ataque em Campinas, que eles enfrentaram até o grupamento Águia, atiraram no grupamento Águia no helicóptero. Depois teve 2 assaltos em Santos, num deles, com um tiro de fuzil, o sujeito atingiu 2 policiais, não me lembro se matou ou não. Logo na sequência teve Ribeirão Preto, que sitiaram policiais com as armas funcionais. E tem o áudio, que eu não esqueço até hoje, de um policial dizendo o seguinte: pelo amor de Deus, socorro, estou aqui com um companheiro que recebeu um tiro na cabeça de fuzil. Esse morreu, esse policial morreu lá em Ribeirão, com essa obra do novo cangaço. O que a gente viu em Araçatuba, o que a gente viu que ia acontecer em Varginha, os caras com .50, 5,56, 7,62, são armas de guerra. Tá? São armas de guerra. E outro dia morreu aqui mesmo, rapaz. Há pouco tempo morreu aqui, na região em que eu moro, um policial civil que era policial antigo e bom da polícia,
O sujeito matou a mulher, os policiais foram atrás dele. Quando viram, ele estava engarranchado nessa cerca de arame farpado. Aí foram ajudar o cara para descer dali e prender. No que foram ajudar, o que aconteceu? O cara atirou no policial. A arma dele falhou no primeiro tiro. Só que o policial que respondeu ao tiro para eliminar a possibilidade dele atirar de novo, a arma dele falhou. No que falhou a arma do policial, o cara atirou pela segunda vez e matou esse investigador que tinha mais de 30 anos de polícia, esqueço o nome dele. E eu meti o pau na Taurus, né, que era uma arma Taurus. Aí a Taurus mandou, não faz muito tempo isso não, mandou um documento dizendo, olha, Datena, você pode meter o pau na gente pelas outras armas que foram fornecidas pela Taurus. Essa não, porque essa arma tem exatamente 16 anos. Aconteceu agora há pouco tempo. Ô Datena, e olha por que os indicadores criminais estão aumentando em São Paulo. Como você falou dos BAEPs, não adianta o governo querer lançar batalhões de ações especiais sem estrutura. Um batalhão como o BAEP tem que ter estrutura de inteligência policial e hoje não tem. Não adianta você inaugurar BAEP com viatura usada de outros batalhões, recolhendo o armamento de outros batalhões, retirando policiais do policiamento comunitário da Rádio Patrulha para formar a BAEP, sendo que a Polícia Militar está com um claro de mais de 13 mil policiais. Você cobre um santo e descobre o outro. Aí o que acontece? Chega nas cidades do interior, onde o destacamento de polícia tinha um efetivo de 22 policiais, hoje tem 8, 9 policiais. A Polícia Civil também sem efetivo, com um claro de mais de 15 mil policiais, tem que fechar as delegacias no período noturno e finais de semana. Aí o policial pega uma ocorrência, tem que apresentar numa delegacia a 50, 60 quilômetros da cidade dele. A cidade fica desguarnecida por mais de 8, 10 horas. Então o que acontece? Além do policial ser mal remunerado, ele tem que trabalhar por mais outros 4, 5 policiais. Não é reconhecido. Hoje, no estado de São Paulo, um policial, ele enfrenta um criminoso e troca tiro, ele tem o seu horário trocado. Eu recebi uma mensagem ontem de policiais na região de Guarulhos, no 44 Batalhão. Trocaram tiro com criminosos, já passaram para o horário 5x2. E sabe que coloca o policial no 5x2, ele perde o bico. Ele perde a diária alimentação, tem o seu salário de R$3.000 diminuído em 700, 800 reais. Isso vai causando uma situação Beca, um segundinho só. Da Beca, tropa dos nossos soldados. Beca, um segundinho só. Gente, tem microfone aberto aí. Vocês estão ouvindo aí alguma coisa aí? Tem microfone aberto aí, tá vazando o som aí. Brincadeira, eu não sou técnico de som e nem sou obrigado a fazer coisas que eu não tenho que fazer, cara. É por isso que eu perco a minha paciência aqui. Os caras têm que ouvir a própria rádio. Então como é que vai funcionar? É um desrespeito para quem está ouvindo a rádio e pro cara que está dando entrevista aqui. Entendeu? É um desrespeito. Pois não, Beca, pode continuar, porque não está dando para ouvir direito o que você estava falando. Sim, obrigado, Datena. Então, dando continuidade, o governo, ao invés de valorizar e incentivar o policial a combater o crime, ele vai adotando medidas que desmotiva o policial. Como eu estava falando, o policial, ele enfrenta o criminoso, ele troca tiro, ele é recolhido da rua, tem o seu horário trocado, está no 12x36, é colocado no 5x2, ele já vai perder o bico, não vai ter como complementar a renda. Muitas vezes é transferido para um batalhão distante da sua casa. E são problemas que nós, representantes da polícia, que conhecemos como a polícia funciona, vamos até o secretário de Segurança Pública, já fui até o Palácio dos Bandeirantes, apresentamos projetos, para que essa situação seja alterada. Como o policial que é baleado na rua, Datena, você acha justo? O policial troca tiro, é baleado,
tem o seu salário diminuído em R$ 1.000, porque ele para de receber a diária alimentação e o auxílio alimentação. Muitas vezes Sobra a esposa... quanto? Alô? Sobra quanto para ele? Tira Sobra 1.000, sobra 2. quanto? Ele ganha 3, tira 1.000, sobra 2. A maioria dos policiais são altamente endividados, cheio de consignados. Tem polícia que passa a ganhar R$ 800 por mês, né? Hoje, só a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem mais de 7.000 policiais deficientes físicos, mais de 800 paraplégicos, que estão sobrevivendo, sabe como, Datena? De favor hoje. Nós fazemos vaquinhas e compramos cestas básicas, compramos fraldas, remédios, porque o policial reforma, o salário dele diminui, a esposa tem que sair do serviço para cuidar do policial, porque não tem dinheiro para pagar uma enfermeira, o orçamento familiar cai lá embaixo e o policial tem que viver de favor, abandonado pelo Estado. Beca, nós fizemos acho que umas 2 ou 3 matérias com vocês. Hoje essas matérias serão veiculadas lá no Brasil Gente da Rede Bandeirantes de Comunicação. Foi um prazer falar contigo, espero que você esteja bem, saúde a você e à corporação. E hoje à tarde nós teremos as matérias rodadas lá no Brasil Gente. Combinado? Combinado. Muito obrigado pela oportunidade, Datena. Fique com Deus. Você também. Obrigado a você. Bom, na outra ponta da história, a gente viu como é importante a presença da polícia, né? A gente recebeu uma ligação de que havia um sequestro. Entramos em contato, a Polícia Militar confirmou que tinha uma senhora de 77 anos sequestrada, foi o Guedes quem me passou a informação, e eu tinha certeza que ou a divisão de sequestro ou alguém ligado ao Garradop Nico já estava em ação, e estava mesmo. Tanto que essa senhora foi libertada e num momento de muita emoção mesmo durante o programa, mostrando a importância da polícia e da segurança pública, o doutor Nico, que é um delegado veterano, mas de muita qualidade, chorou pela segunda vez em menos de 3 meses, né? E depois de 2 sequestros de quadrilha Pix realizados, um deles com o empresário ficando a noite inteira nas mãos de bandidos. Ele acompanhou de perto a dor da família e expressou a dor da família quando esse empresário foi libertado pelo mesmo Severinho que ontem libertou essa senhora de 77 anos, que foi sequestrada no meio da rua, nos Jardins, passou 4 horas de terror na mão de bandidos com 77 anos, um corpinho franzino, pequenininho, tomou coronhadas na cabeça e levaram dela R$500 mil. Ah, mas R$500 mil, meio milhão? Estou impressionado com o dinheiro. Não, eu estou impressionado com a violência contra uma senhora de 80 anos de idade. Claro que o valor impressiona, mas eu estou mais impressionado com a violência contra uma senhora de idade que nunca é respeitada. Se você não está sentindo o que eu sinto, pensa na sua avó, na tua mãe, na tua tia, que tem uma idade dessa e que é arrebatada por 3 bandidos, 2 marmanjos bem vestidos e uma mulher. Passaram terror para essa senhora, batendo nela, espancando, e quem sabe Deus se a polícia não consegue heroicamente libertar essa senhora, o que seria dela. Doutor Nico, bom dia. Doutor Nico, mais uma vez parabéns, e principalmente pela emoção, né? A gente vai ficando mais antigo, eu não digo mais velho, mas mais antigo, você parece estar mais novo do que antes, né? Pelo vigor, pelo trabalho, mas continua se emocionando. A gente nunca, jamais pode perder o direito da indignação contra a violência. E ontem você demonstrou isso, no momento em que você vinha às lágrimas, quando, ao mesmo tempo, né, demonstrava a sua raiva por uma senhora ser covardemente agredida e covardemente sequestrada como foi, mas ao mesmo tempo pelo trabalho dos seus policiais que salvaram a vida dela. Bom dia, doutor Nico. Eu já sabia isso. É aquilo que eu falo, o cara tem que estar ouvindo a rádio. Se não estiver ouvindo a rádio, eu já sabia. É a 2ª vez hoje. Vai ter uma 3ª, porque senão eu vou seguir minha vida, velho. Eu vou correr, eu vou andar na esteira. Eu já sabia, se tem alguém para dar entrevista, tem que estar checado se o cara está aí para dar entrevista. Agostinho Teixeira. Oi, Datena, eu estava acompanhando ontem o Brasil Urgente.
E foi emocionante mesmo ver o Nico, né? A reação dele. Primeiro a eficiência da polícia, porque eu acompanhei, quem estava acompanhando o Brasil, a gente viu, né? Desde o início da primeira informação desse sequestro até o desfecho dele. Um trabalho eficiente demais. 4 horas na mão desses bandidos, você imagina o terror que essa senhora enfrentou. Você já descreveu tudo o que aconteceu com ela. Mas a polícia foi de uma eficiência, e para além da eficiência, fala assim, não, são técnicos, são pessoas experimentadas, que têm uma estratégia para lidar com casos diferenciados, e são mesmo. Só que atrás de cada técnico da polícia, cada profissional da polícia que tem esse know-how todo, tem um ser humano, né? Tem um ser humano. E aí o doutor Nico ontem deixou transbordar isso, e foi uma emoção para todos nós mesmo, de verdade mesmo. Fiquei bem emocionado mesmo, até mandei uma mensagem para o Nico, coisa que eu não faço faz tempo, mas falei, não, preciso mandar um recado para o Nico, porque foi lindo demais, foi bonito demais mesmo. Tudo foi bonito, tudo foi bonito. A ação perfeita da polícia, resgatando uma vítima que estava numa situação delicada, ainda mais com a idade que tem, né? Então é tudo mais difícil, mas o resultado foi brilhante. O doutor Nico mostrou como é bom, né? Você gostar do que você faz, fazer com amor e pensar nas pessoas, né? Para além do resultado final, na pessoa que você consegue resgatar, né? Que é o mais importante, né, Datena? O Nico não devia estar ouvindo porque caiu a linha, mas eu já falei isso que o Agostinho falou e falei mais, né? Isso demonstra a importância que a polícia tem num momento como esse e o sujeito não ficar indignado, né, diante do que está acontecendo. Você não pode perder a indignação cívica contra a violência brutal e desnecessária, a maldade pela maldade, cada vez pior contra cidadãos que não tem nem como se defender. O caso de ontem foi típico disso. O Nico estava revoltado, por isso ele chorou, estava feliz porque a equipe dele libertou e salvou a vida daquela senhora com o Severinho e companhia, e por isso ele chorou, e demonstra que é um baita ser humano completo, e por isso eu reputo o Nico como mais do que um policial, um amigo que eu tenho muito poucos amigos. Inclusive eu não tenho muitos. O cara acha que porque eu sou repórter policial eu tenho amigo pra caramba na polícia, não. Eu faço o meu trabalho, defendo a polícia, porque eu vou defender quem? Bandido? Claro que não, né? Então eu defendo a polícia, mas eu não tenho amigos assim. Nem na polícia, nem em lugar nenhum. E também não me faz falta. Já tive muitos que não prestaram para nada. Então, Marico, tudo isso e muito mais que o Agostinho falou, e parabéns a você, equipe. E eu queria saber de mais detalhes, além daqueles que a gente já mostrou ontem no Brasil Gente. Bom dia, Nico. Bom dia, Datena. Obrigado, Agostinho. Agostinho é meu amigo aí, desde que ele começou a carreira aí. Ele frequentava aqui o bairro de Ipiranga, ele mora em São Gaetano, parece. Faz então tempo, hein? 1950, mais ou menos isso. Mais ou menos. Ele participou da inauguração da pizzaria da Sandra ainda, na época, há muito tempo atrás. Ele também me deixou super feliz com a mensagem que ele mandou. Mas olha, durante a madrugada, nós constatamos também, Datena, que 3 vagabundos, essas 3 pessoas, estavam com nome falso. Eles entraram, tentaram passar com nome falso aqui. E nós identificamos que eles são procurados pela justiça lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul eles são procurados também por extorsão, formação de banda e quadrilha. Quer dizer, é um pessoal, apesar de jovens, são já da vida do crime. Mais detalhes desse crime, como ele aconteceu, onde ele aconteceu, durante quanto tempo essa senhora sofreu das mãos desse bandido? Ela foi arrebatada a meio-dia. Ficou com ele até às 16 horas. Às 17h15 foram pegos pela equipe do Severinho, pelos investigadores, que começaram a fazer uma campanha em alguns locais positivos. E nossa aposta é o seguinte, que eles, após tirar o dinheiro dela todo da conta, inclusive foram com ela na agência bancária, na frente do gerente. Andaram com ela lá para a agência bancária. E que eles iam voltar querendo mais. Sempre o bandido quer mais alguma coisa. E eles iam voltar para a casa dela, para tentar também, além dela, roubar os pertences da casa dela. Foi isso que aconteceu, nós apostamos nessa informação, ficamos ali de campana, e quando eles chegaram, foram os 3 presos. Os 3 presos, resgatamos a senhora, recuperando o dinheiro dela de volta. Enfim, foi um trabalho bacana e emocionante mesmo, né? Porque quem acompanhou isso durante a tarde e tal,
vai se envolvendo com os fatos. Todos os policiais se envolvem e ficam torcendo para dar certo. E é bacana e gratificante quando a gente consegue acertar, né? Esses 3 aí, você vê, eles deram até os documentos falsos para a polícia. A polícia ia começar o flagrante, isso tipo 10 horas da noite, aí constatamos que não eram as mesmas pessoas quando chegou a legitimação. Pelo dedo deles, nós pegamos que eles não são nem de São Paulo. Eles são todos do Rio Grande do Sul e estão procurados pela justiça lá, por formação de banda e quadrilha, sequestro, extorsão. Quer dizer, como eu falei para você, Datena, eles são jovens, mas com a vida vasta no crime. Crimes violentos, Orico? Tem algum homicídio, tentativa de homicídio? Sempre com retenção da vítima. Lavagem de dinheiro, extensão mediante adversária, com retenção da vítima. São bandidos mesmo, lá do Sul. Que vieram atuar aqui em São Paulo e a casa deles caiu. Vai ver se não mataram alguém já também. É só procurar, cavucar que encontra, não? Agora, doutor Nico, que tipo de violência essa senhora sofreu? Olha, apesar da idade dela, que eu te falei, ela tem bem idosa, né? Ela tomou, parece que pela menina que estava junto, ela tomou aqueles cutucão coronhada na cabeça, né? Para poder lembrar senha, lembrar essas coisas assim. Pô, se me perguntar assim, a mim eu não sei. A pessoa pega uma mulher de 70 e tantos anos, toma uma coronhada na cabeça dentro do carro, quer dizer, violência, muita violência. A menina que fez isso, segundo relatos dela mesmo, deu umas coronhadas na cabeça dela. Quem é que percebeu que essa senhora estava sendo sequestrada, Orico? Foi a familiares. A familiares procurou o pessoal lá do 78DP, o doutor Percival. O doutor Percival pediu apoio aqui à delegacia de sequestro e começamos aí tentar identificar. Aí começamos a notar que o dinheiro dela estava saindo da conta. Aí começamos a investigação. O pessoal do Severinho começou 5 equipes trabalhando no caso, porque é difícil pegar no flagrante, né, Datena, que nem foi pegou ontem. Não é? A gente trabalha, consegue pegar no dia seguinte ou 2 dias depois, esses conteiros, mas isso aí foi assim, conseguimos pegar no flagrante, né? E daqui a pouquinho vai cometer a audiência de custódia para esses 3, né? Então nós estamos lá mandando força total na audiência de custódia. Tenho certeza que a justiça vai ratificar nosso trabalho. É óbvio que vai, né? Só faltava soltar quem sequestra a velhinha e bate da velhinha. Não faltava mais nada. Eu confio muito nos juízes e juízas e obviamente que na aplicação da lei, se bem que o problema não é o judiciário, o problema é esse conjunto de leis de 90 anos quase, que os nossos parlamentares em Brasília costumam, ao invés de tornar mais difícil a vida do bandido, em que pese a crescente violência, principalmente pela crise econômica que a gente enfrenta, os caras aliviam para bandido. Só bandido que tem vantagem no nosso Código Penal e os políticos só protegendo o bandido. E aí não dá. Então, às vezes, o juiz toma uma atitude baseada na lei que não é feita por ele. Por isso que eu falo, passa a mão no seu celular, enche a caixa de e-mail do seu senador e do seu deputado. São esses caras que dão salvo-conduto para bandido, inclusive para crime organizado, eleger políticos para a bancada de crime que existe por aí, não é grande, até em cargo executivo. Bom, doutor Nico, o pior podia ter acontecido com essa senhora, que não ia parar por aí, né? Não, quando eles entrassem na casa dela, ficassem lá ali num ambiente seguro, lá dentro da casa dela, entrando com ela, né? A gente não sabe o que ia acontecer, né? Porque eles são sangue ruim. Até aqui na polícia, né? Fizeram lá de folgado, sabe? Com os policiais. Sangue ruim, sabe? Querendo falar pouco, acusando os policiais. Então, é gente do mal, sabe? De aquele pessoal com sangue nos olhos para arrumar a vítima. É o que eles querem, isso. Judiar das vítimas. Mas eles ficaram aqui e daqui a pouquinho estão indo para a audiência de custódia. Porque não é mais o roubo pelo roubo, né? É o roubo pelo sequestro, pela tortura e muitas vezes morte. Depois desse negócio do Pix, pelo menos quase 30 pessoas morreram em 2 meses e pouco. Quer dizer, não é só o roubo pelo roubo, que já é execrável. Você tomar alguma coisa que não é sua de alguém é execrável. Mas você bater, maltratar, matar, principalmente crianças e velhinhos, isso é lamentável, é uma covardia enorme. Parabéns ao Garradop, ao Severinho, que eu entrevistei ontem, que cada vez mais presta belos serviços à população. Obrigado, Nico. Obrigado, Atena. Obrigado, Agostinho, aí pelas palavras. Um abraço.